cheguei. Cheguei para falar em nome da fé. Como a fé é importante, né? Como é tão gostoso você ter certeza de acreditar naquilo que você não vê, mas sente e existe. Essa é a fé. Bom, eu vou começar dizendo para vocês, preste atenção, analise o que é a fé. Eu vou dizer algum sinal que Deus existe. Ninguém nunca viu a Deus, por isso só podemos conhecer por meio da fé. Mas a nossa fé não precisa ser cega, pois Deus se revela a nós de muitas maneiras. Uma coisa que todas as religiões têm em comum é sua crença no sobrenatural. Mas a diferença do cristianismo é que acreditamos que Deus se revela a nós e procura ter um relacionamento com cada ser humano. Ao longo da história, muitas pessoas passaram a crer em Deus, a analisar a Bíblia e se converteram. Até mesmo o intelectual, a cientista e ateus. Por quê? Porque muitas evidências fortes que Deus existe. Veja algum sinal claro na Bíblia para a existência de Deus. Primeiro, Deus revela na criação. O nosso universo é incrível, desde a natureza, movimentos das galácticas, a composição dos átomos, tudo tem uma ordem. Cada coisa tem o seu lugar e sua função. Além disso, a complexidade, a beleza e tamanho do nosso mundo revela o poder e a glória de Deus. A Bíblia diz que Deus se manifesta através da criação, de maneira que não temos desculpa para negar a sua existência. Leia Romanos capítulo 1. Só o fato de saber muito pouco sobre o nosso mundo é uma razão para aceitar a existência de Deus. Por isso, deixo uma pergunta aos ateus. Se tantas coisas que nós conhecemos e no qual nós tivemos contato, será que alguém pode afirmar com certeza que Deus não existe só porque nunca teve contato com vocês, o ateu? O anseio para a eternidade. Você já perguntou por que teremos tanto sobreviver, nós tentamos adiar a morte sobre toda a nossa vida. Por quê? Porque no fundo, todos nós sabemos no fundo que o mundo não deveria ser assim. Queremos viver eternamente. E a Bíblia diz que o próprio Deus é quem coloca esse desejo no nosso coração. Leia Eclesiastes capítulo 3. A Bíblia diz que por causa da desobediência de Adão e Eva, o pecado entrou no mundo e junto com ele veio a morte. Depois disso, a morte alcançou todas as pessoas, porque todos o pecaram. No primeiro da obediência de um único homem, Jesus Cristo, muitos podem ser salvos e viver para sempre. Basta que arrependa do seu pecado e receba a Cristo como Senhor pecador. Romanos capítulo 9. A ressurreição de Jesus. Se Deus não existe, como Jesus pode ressuscitar? A Bíblia diz que centenas de pessoas afirmaram ter visto vivo depois que morreu. Leia 1 Coríntios capítulo 15. E muitas dessas pessoas foram perseguidas, presas e até mortas por afirmar que tinha visto Jesus ressuscitado. E não desmentiram. Com sua ressurreição, Jesus provou que Deus existe e tem poder. Sem Deus é impossível alguém ressuscitar. Ninguém consegue reverter a morte, porque principalmente 3 dias depois. Por isso Jesus é a grande prova que Deus existe. Bom, milagres acontecem. Sim, milagres está sempre acontecendo. A Bíblia conta sobre muitos milagres que aconteceram ao longo da história, desde curas à multiplicação de alimentos. Leia Mateus capítulo 11. E isso não aconteceu no passado. Deus continua fazendo milagre até hoje. Pelo poder de Deus, pessoas são curadas, relacionamentos são restaurados, e vidas são transformadas. Bom, se você pode conhecer Deus, Deus não fica distante da humanidade.
Ele não se limita a nos dar prova da sua existência do mundo à nossa volta. Ele dá a oportunidade de conhecer pessoalmente. Por isso, se você quer saber se Deus existe, abra o seu coração e fale com Ele. Além disso, estude sobre a vida ou no mistério de Jesus, pois Ele é a expressão exata de quem Deus é. Lê Hebreus capítulo 1. Como André Falco está falando, isso é uma questão de foco. Existem muitas razões para crer que Deus existe, mas no fim, tudo depende de você acreditar. Há pessoas que acreditam sem ter prova. E é a pessoa que se recusa a acreditar, mesmo diante de muitas evidências. Crer em Deus não é deixar de pensar. Porém, mesmo diante de muitos sinais incontestáveis, ainda assim precisamos dar um passo de fé. A Bíblia diz que essa certeza só vem pela fé. Lê Hebreus capítulo 11. E sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aquele que o busca. Bom, eu sou o André Falco. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com os seus colegas, amigos e inscreva no canal do André Falco. Beijo no coração e até a próxima.